Meus amigos, e o Gabigol foi eleito o pior atacante do Brasileirão. O que esperar do Flamengo nessas próximas rodadas no Brasileirão? Eles vão abandonar o Brasileirão, vão jogar? E também o Fluminense mostrou, para o Flamengo que o Olímpia não era tão forte. E Palmeiras também ganhou e podem fazer a final no Maracanã. Inscreva-se no canal, deixa aquele joinha e bora pro vídeo. Lá do Fluminense, que acabou com qualquer argumento aí. O Olímpia tá jogando muito bem. Que jogo horroroso do Olímpia ontem. E onde esse argumento aí pro Olímpia? Aqui do meu lado. lado. Do Maracanã? Alguém usou? Não, falou. Do Flamengo? Você fala do Flamengo, o Olímpia é gigante. O Olímpia foi gigante. Eu sempre te falo isso. Tá bom, mas foi gigante. Era pra ser 4-0 o Fluminense ontem. Mas o cara vai pegar isso aí de novo, tem um jogo de volta. Pode pegar o que quiser, o Olímpia não jogou. Não acabou ainda não, tem um jogo de volta. Tá bom, tem o jogo de volta e o Fluminense vai ganhar lá. Eu vou te roubar R$100. O Fluminense vai ganhar lá. Porque o Fluminense quer jogar. Ou você acha que o Fluminense vai levar 3 gols de cabeça ridículos como levou o Flamengo? Ou você acha que vai? Não vai levar. Não vai. O Olímpia não fez nada no jogo de ontem. E o jogo de ontem foi bom para provar o quanto o Olímpia é fraco, né? É fraco. E o quanto faltou vergonha na cara do Flamengo para não eliminar esse Olímpia. Porque o Fluminense massacrou o Olímpia. O Keno jogou muita bola. Perderam chance adoidado. O próprio Cano perdeu chance. John Kennedy perdeu chance. Gente, na boa, o Fluminense provou ontem, Mauro César, me corrija se eu estiver errado, que se esses times brasileiros, o Fluminense tem um elenco mais fraco que o do Flamengo. É um elenco que eu já falei, tem muitos jogadores vencedores, bons jogadores, mas é mais fraco que o do Flamengo. E provou que se um time bom do Brasil hoje quiser jogar, tiver sangue nos olhos para jogar contra esse Olímpia, vai ganhar. Posso calar minha boca de novo, posso virar meme de novo, se eles forem lá, eu sei que esse é teu sonho. E ganharem de 3-0 e eliminarem o Fluminense. Não foi eu que estava citando aí não, quando saiu o sorteio. Mas fui eu, é por isso, eu vou falar de novo. Que é meu sonho? O que é meu sonho? Imagina, se eu falo de novo que o Olímpia é fraco e o Olímpia passa. Aí você ele vai esperar de novo o Olímpia pegar outro. Em algum momento vai ter que ser eliminado. Aí ele vai dizer que tá grandão. Não é. Entendeu, Bruno? É porque o Olímpia... O Olímpia passa. Pega o Inter depois. Aí é eliminado. Ele vai dizer que não é nada. Gente, uma hora não vai dar certo. Mas o Olímpia não jogou nada contra o Flamengo. É porque o Flamengo não jogou nada. Não é dizer que o Olímpia fez um partidaço. O Olímpia botou a bola na área e fez 3 gols de cabeça. Aqui, o Olímpia também não jogou nada. O Flamengo que criou poucas chances. Agora, eu tô errado, Mauro César Pereira. O Fluminense provou que esse Olímpia jamais tem time para eliminar um Flamengo de Libertadores? Não, ter time tem, tanto que eliminou, né? É uma constatação. Eu não acho que precisa provar nada. É óbvio que a eliminação do Flamengo foi uma vergonha. São duas coisas distintas. Uma é o Olímpia, a sua história. O Olímpia é um time grande da América do Sul. 45 participações na Libertadores, 3 títulos e já fez finais. O Atlético Mineiro foi campeão em cima do Olímpia dos pênaltis. Foi agora em 2013, tem uma década. Não está tão assim no passado, né? Agora vive uma... Joga a Libertadores aqui dentro do Pacaembu. Joga um no Pacaembu contra o São Caetano de virada. Então, assim, o Olímpia tem uma história, tem torcida, uma capacidade muito grande de mobilização, como nós vimos no jogo contra o Flamengo. Fez uma ótima campanha na fase de grupos, ainda com o Diego Aguirre, que hoje é técnico do Santos. Mas é óbvio que no confronto com o Flamengo em 2 jogos, o Flamengo tinha uma obrigação, entre aspas, de passar. Porque há uma diferença muito grande técnica. São 2 jogos, jogou em casa. A primeira tinha que ter feito o placar maior. O vexame do Flamengo, só quem não se sente incomodado com o vexame do Flamengo são aqueles que não são rubro-negros, obviamente, que se deliciam com o fato. Vampeta. E jogadores do Flamengo. Não todos, mas tem jogador do Flamengo que não ligam. Ontem, lembra que eu te falei que tinha uma novidade? Você viu onde o Arrascaeta foi à tarde? Foi num programa do Multishow. Era isso que eu ia te falar, mas eu queria confirmar. Eu soube que ele ia no programa de televisão lá do Grupo Globo, para uma aparição artística, cantor e tudo mais. Nada contra no programa falar da confeitaria, do bolo. Mas, cara, tudo tem seu tempo, né? A gente estava discutindo isso aqui ontem. Cara, se tu for eliminado da Libertadores, não vai agora em programa... Se eu sou assessor de imprensa dele, amigo dele, não sou nada dele, nem quero ser, eu falaria, cara, não vai agora. Ele me manda aqui. O Gabigol é o jogador mais ineficiente do Brasileirão, Vamp Bruno Prado. O camisa 10 do Flamengo cobrou 5 pênaltis, fez 4 gols. Fora esses lances, foram 37 finalizações, 25 de dentro da área.
e apenas 1 gol contra o Fortaleza. De 37 finalizações e 25 dentro da área, só 1 gol. E suas 37 finalizações tinham potencial estatístico de virar entre 4 e 5 gols, mas ele fez só 1. É o jogador menos eficiente do Brasileirão 2023. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí da eficiência do Gabigol, que nesse Brasileirão de 2023 é o jogador menos eficiente. Ô, Tico, a gente tava falando 18 rodadas, né, Bruno? 54 pontos, né? Sim. Essa mobilização do jogo do Botafogo é importante. Você pode diminuir e, lógico, isso depende mais de você, tem que secar. Então, não é chutar o balde. Chutar o balde, já deu. Vamos ganhar a Copa do Brasil, deu. Eu acho ainda que vai ter muita coisa nesse campeonato ainda, viu? Vai ter. 2 times que podem perseguir o Botafogo, tudo bem, vou perseguir. Vamos supor, o Flamengo ganha 6 jogos seguidos e o Palmeiras ganhou 6, mas o Botafogo ganhou outros 6 também. Aí vem outra coisa. Você não pode largar o campeonato. Bruno. Sim, é um jogo importante, sim, concordo. Não pode. Acho que é muito cedo para abandonar. E sobre o Gabigol, ele tem essa questão assim. Ele faz gols. Esse ano ele tá jogando menos do que ele pode, sim. Ele é um cara que tem gols decisivos, mas ele sempre perdeu muitos gols. Eu acho que pelo nível dele, é um cara que até perde muito gol. Ele é um jogador que basicamente usa a perna esquerda, tem lance até que ele vira o corpo para bater com a perna esquerda. É um cara importante, fundamental. Pode meter um gol na final da Copa do Brasil e outra vez fazer um gol de título do Flamengo, como já fez nas Libertadores. Fez todos os gols que o Flamengo fez nas 3 finais de Libertadores mais recentes, todos os gols foram dele. Mas esse ano ele está abaixo do que pode e tem essa coisa. Ele realmente perde mais gols do que um cara do nível dele normalmente perderia. Tem a final com o São Paulo, o resto parece que eles vão empurrando com a barriga, joga do jeito que for, não tem muita preocupação, muito foco, não tem nada. É uma bagunça, né? É uma grande bagunça. Falamos desse jogo Palmeiras e Vasco da Gama, falamos de Fluminense e Flamengo e também do Botafogo, líder da competição. Nós temos aqui a sequência desses 3 times que hoje estão brigando pelo título brasileiro. Com arte, tudo na tela, no padrão de qualidade Jovem Pan, tá aí. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Os próximos jogos desse trio aí. Botafogo vai ter pela frente o Bahia, na 21ª rodada. Depois o Flamengo. Aí vem Atlético Mineiro, Corinthians e Goiás. Tá aí. Essa é a tabela do líder Botafogo. Aí vem o Palmeiras, que hoje é o segundo colocado. Vasco no Allianz Parque, Corinthians em Itaquera, Goiás, Grêmio e Bragantino. E o Flamengo vai ter o Internacional, o Botafogo, o Atlético Paranaense, o Goiás e o Bahia. Então, tá aí a tabela dos 3 times que a gente coloca aí na briga pelo Campeonato Brasileiro e a oportunidade, quem sabe, de Palmeiras e Botafogo diminuírem essa diferença, né? Palmeiras e Flamengo, no caso, diminuírem essa diferença para o Botafogo. Bruno Prado e Vampeta, olhando para essa tabela aí do Campeonato Brasileiro, né? O que a gente pode falar dessa briga de Palmeiras, de Flamengo, ainda mais o Flamengo, que saiu da Libertadores? Dá para chegar no Botafogo? Aqui dá, né? Mas o Flamengo oscila demais, né? Teoricamente, a tabela não sei se é mais fácil, que tem 3 jogos duros aí, mas tem Inter e Atlético Paranaense em casa. E o Botafogo fora, mas lá no Rio de Janeiro. Aí depois tem Goiás fora, Bahia em casa. Talvez a do Flamengo seja um pouquinho mais tranquila que a dos outros na teoria, mas o Flamengo é o que mais oscila dos 3 aí, né? Os outros 2 são mais seguros do que você vai fazer. Se comparar o Botafogo com o Palmeiras, na teoria o Botafogo tem jogos que ele deve ganhar do Bahia e do Goiás em casa. São jogos que dentro do normal ele ganha. E aí tem 3 jogos, esses aí, Flamengo em casa e 2 jogos fora Atlético e Corinthians, que na teoria você coloca, esses jogos dá para eles perderem ponto. E aí que você tem que explorar. O Palmeiras, teoricamente, ele tem esse jogo com o Vasco e esse jogo com o Goiás, em que ele tem que ganhar, que ele está em casa. E aí ele também, como o Botafogo, tem 3 jogos que ele pode perder ponto, que é o Corinthians, o Grêmio e o Bragantino, que são 3 jogos fora de casa. Então aí o Palmeiras tem que fazer nesses 3 jogos fora, principalmente, claro, cumprir o dele em casa, ele tem que fazer um aproveitamento muito bom aí. Pensando ele tem que fazer algo meio anormal para buscar o título. Tem que ganhar pelo menos 2 ali. Olha a tabela ali, o Goiás estava ouvindo com os 3, né? Tá. E o Bahia com 2, quer dizer, a parte de baixo na tabela também, né?
A parte de baixo. Vasco, né? O Vasco está no caminho do Palmeiras agora. Aí a gente tem clássicos, né? Porque o Palmeiras vai ter o Corinthians, Flamengo e Botafogo se enfrentam na 22ª rodada. E aí que está o detalhe. É claro que o Palmeiras pode preservar jogadores contra o Deportivo Pereira. Mas, em tese, tem o Botafogo na Sul-Americana. Empatou o primeiro jogo, né? Vai precisar jogar na Argentina agora contra o Defensa e Justiça. Está usando reserva na Sul-Americana. Está usando mesmo a equipe reserva. Mas, em tese, a única equipe, né? Desses três aí que vai poder ter a semana livre sem jogos mesmo é o Flamengo, né? Antes da disputa da 22ª rodada, o clássico contra o Botafogo. Já tem essa semana livre agora, vai ter a próxima semana também livre para poder trabalhar e pensar no líder Botafogo. Vai ter uma data FIFA para todo mundo. Tem uma data FIFA para todo mundo também no meio desse caminho aí. E o Grêmio, mesmo com o jogo que tem votando, ele não passa o Palmeiras. O Palmeiras hoje é o segundo colocado. Sim. Ele pode passar o Flamengo, mas o Palmeiras não. O Palmeiras não passa. Então o Palmeiras, eu acho que vai. Por isso que eu tô falando que o Palmeiras vai meter o time titular. Vai meter o time titular agora no final de semana e no meio de semana pode mesclar e no final de semana que vem contra o Corinthians ele bota o time titular. Olhando para as três tabelas, né? Os caminhos aí dessas três equipes. Tem um caminho mais fácil? Botafogo, vamos lá. 21ª rodada. Ganha ponto do Bahia, 3. 22ª, perde ponto pro Flamengo, pode ser um empate. Perde ponto pro Atlético Mineiro. Perde ponto pro Corinthians. E ganha do Goiás. Quando eu falo perde ponto, não tô falando que ele pode... Tem a possibilidade, é um jogo mais, né? De perder pontos. Ele ganha para mim pontos do Bahia, do Goiás. Voltando para a Rádio Jovem Pan agora, em todas as plataformas, falando do caminho do Botafogo, do Palmeiras e do Flamengo, tentando projetar as próximas rodadas. Vamos lá, Vamp. Então aquilo, né? O Botafogo, agora todas as plataformas, né? Para mim ganha ponto do Bahia, perde ponto do Flamengo, perde ponto pro Atlético Mineiro, perde ponto pro Corinthians e ganha do Goiás. O Palmeiras ganha ponto do Vasco, perde ponto pro Corinthians, ganha ponto do Goiás. O Grêmio é onde? Fora. Perde ponto pro Grêmio. E fora Bragantino. Perde ponto pro Bragantino. O Flamengo ganha ponto do Inter, ganha ponto do Botafogo, ganha ponto do Atlético Paranaense, ganha ponto do Goiás e ganha ponto do Bahia. É isso. Então, para você, o Flamengo tem também mais fácil, em tese. Vai fazer os 15 pontos, então, dos 15 não. Quando eu falo dos... então vamos lá, de 15. Entendi. De 15. Para mim, o Botafogo soma... De 15, o Botafogo faz 8. Ali de 15, faz 8. 2 vitórias e 2 empates. E uma derrota. O Palmeiras, ali de 15, o Palmeiras 3, 6... O Palmeiras faz 7 pontos. E tem o Flamengo aí que você... O Flamengo aí... Você pode gabaritar. O Flamengo de 15 vai fazer 12. 12 ou 13. Porque para mim o Flamengo ganha do Inter, pode empatar com o Botafogo, Atlético Paranaense é freguês de cartelinha, Goiás e Bahia ele atropela. Para você, Bruno Prado, tem algum caminho mais fácil aí, olhando para as tabelas de Botafogo, Palmeiras e Flamengo? Na teoria, o do Flamengo é o mais fácil mesmo, até porque por isso o Vampeta colocou mais ponto pro Flamengo.